Oi, oi, cara e rara empreendedora, caro e raro empreendedor, sejam bem-vindos ao nosso grande evento que vai mostrar para você os primeiros passos para engrenar o seu marketing, chamar a atenção dos clientes, faturar o dobro e chegar no topo do seu mercado, independente de qual for o seu nicho, seja vendendo produtos ou serviços. Eu quero que você veja a sua marca se acender com C, no sentido de se iluminar, se destacar e assim veja o seu negócio se elevar, alcançar o topo. Eu sou Suelen Varmlin e essa é uma série de 4 aulas gratuitas onde eu vou te entregar um primeiro passo de um método que já ajudou empreendedores de vários nichos a faturarem mais. Porque o segredo, meus caros, é trabalhar melhor e não mais. Trabalhar com mais estratégia e intencionalidade para ser mais assertivo no que a gente faz. São 3 aulas gravadas como essa e a mais topíssima de todas, domingo, aula 4, sobre estratégias para dobrar as vendas nos próximos meses. Essa de domingo, já adianto para você, ela não tem replay, não fica salva, ou você assiste ao vivo ou você perde. E te adianto também que para quem assistir assiduamente aqui essa semana, nós teremos presentes, sorteios merecidos, que são os recebidos, como eu chamo. Publique um story assistindo o nosso curso gratuito, que você estará concorrendo todos os dias dessa semana ao meu pingente de elefante, que depois você descobre por que ele existe, ao meu livro Apareça e Cresça e a uma análise individual do seu perfil do Instagram. A divulgação dos ganhadores será feita lá nos meus stories toda noite, então fica de olho por lá também. Faça valer essa semana gratuita. E para te mostrar que vai valer a pena, eu quero que você assista rapidinho o que esses empreendedores têm para te dizer sobre como o meu método fez toda a diferença no sucesso deles. O nosso faturamento aumentou em mais de 101% no primeiro mês do Engrene. Eu tava vendendo no dia coisa de 2.000 assim, passando aperto ali, tipo, testava, a venda subia. Fez uma live shop. Nós investimos acho que R$150 em anúncio e a gente fez a live shop e voltou R$4.000. O meu faturamento aumentou ali 50%. O curso dela, pra mim, eu falo que foi assim, a virada de chave da minha vida. O faturamento foi 5 vezes maior. A agenda hoje lotada. Um faturamento quase que, sei lá, de 2 a 3 mil e faturando em média de 10 a 12. Sim, a gente teve um faturamento de 400% maior que janeiro. Eu vendi em torno de 1/3 do meu faturamento mensal em 2 horas de live. Aplicando todas as sacadas que você me passou, a gente teve um faturamento 7 vezes maior. Topíssimo, não é? Talvez você esteja passando pelos mesmos desafios que muitas dessas empreendedoras já enfrentaram. O desafio de se sentir invisível, ofuscada, apagada no Instagram. O desafio de ter concorrente chegando agora e passando na sua frente, mesmo você já tendo mais qualidade, mais tempo de mercado. E aí aquela sensação de, nossa, eu tô ficando para trás. O desafio de ter medo de fracassar, de ter que talvez voltar para a CLT, do marido não apoiar, medo de não dar conta, de ter que fazer muita coisa sozinho, sozinha, de estar procrastinando coisas que você precisa fazer. O desafio de chegar no fim do seu dia e sentir que não deu tempo de fazer nada, que não fez nada ao equilibrar todos os seus papéis, dona de um negócio profissional, mãe, esposa ou pai, marido, chefe. O desafio de querer sua liberdade financeira, transformar e ajudar pessoas através do seu negócio, ser reconhecida como uma grande profissional, uma grande empresa. O desafio de talvez ter contratado agências e empresas de marketing que não entregaram o que prometeram e você não viu o resultado. E nesse ponto já te digo, a culpa na maioria das vezes nem é da agência e nem sua ou da sua empresa. Não era sua, na verdade, até agora, porque ninguém nunca te falou ou te explicou o que eu vou te falar e explicar nessas aulas. Ninguém nunca te disse que você é o profissional mais caro da sua empresa e por isso deveria focar naquilo que é mais relevante para trazer resultado. Ninguém nunca te falou para olhar para o seu 80-20, sabe o que é isso? Um estudo diz que 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. Talvez 20% dos seus clientes tragam 80% dos resultados, 20% dos itens de um cardápio, 80% das vendas, 20% das roupas de um guarda-roupa são as que você usa 80% do tempo. E no mundo hoje, o 80-20 da maioria dos negócios é o marketing, mas agora cabe a gente descobrir o que dentro do marketing será o principal para você ter a maior parte dos seus resultados. Não é um marketing de cumprir tabela, de postar qualquer coisa de qualquer jeito, é um marketing que tem um empreendedor por trás, que se posiciona como um verdadeiro estrategista do seu negócio e que, por entender do assunto, não deixa mais nenhum profissional de marketing, seja agência, gestor de tráfego, social media, falar grego com você. Se você entendesse mais de marketing, tudo seria diferente. E isso vai mudar depois dessas aulas gratuitas. Eu conheço bem essas histórias e sei exatamente o que você está passando, pois já ajudei empreendedores que não têm tempo como você a aplicar estratégias certeiras e transformadoras para fazer um marketing de resultado trabalhando melhor e não mais. Eu já vi empresas dos mais diversos tamanhos dando certo. Eu atuo com marketing dos mais variados segmentos desde 2010. Eu já vi de tudo, mas uma coisa eu sei. Nesse evento eu vou te mostrar
o que funciona e funciona muito bem para qualquer segmento. Imagine ter clientes chegando no seu Instagram, no seu negócio todos os dias. Você vendendo muito mais, se diferenciando, sendo uma empresa bem posicionada. E os clientes até mesmo com vergonha, com receio de pedir desconto. Um negócio onde você tem lista de espera ou ainda os clientes fazem fila para comprar em algumas ocasiões. Imagine nunca faltar ideias do que postar, criar vídeos que os clientes compartilham, ter uma inteligência artificial te ajudando a criar campanhas certeiras sem precisar bater cabeça, sabendo direcionar essa IA porque você entende de marketing, fazer anúncios patrocinados que realmente convertem, trazendo seguidores novos e qualificados para o seu negócio. Eu não vou te falar para ostentar na rede social, bancar blogueira, mostrar todos os passos da sua vida ou ter aquele perfil milimetricamente perfeito, intocável, sem nada fora do lugar, que chega até sufocar. O que eu quero é te mostrar como fazer marketing do jeito certo e te fazer entender que não precisa ser complicado, não precisa ser do jeito mais difícil. Dá para ser fácil, dá para ser simples, dá para ser leve e mesmo assim ter muito resultado. A tecnologia tá aí para nos ajudar, mas uma máquina sem um homem inteligente a operando não adianta nada. Então anota aí alguns pontos que fazem parte do meu método e que na minha experiência são o 80-20 dentro da maioria dos negócios. Para começar, ser lembrado sem ser visto. Sim, te falaram que quem não é visto não é lembrado. Isso sim tem sua parcela de verdade, mas é fato de que dá para ser lembrado também sem ser visto. Então fica comigo nessa aula que você vai entender bem como fazer isso, porque isso faz parte de construir uma marca de sucesso. Próximo tópico, aparecer para crescer e não o contrário. É o que eu falo no meu livro. Apareça primeiro, depois cresça. Muita gente cresceu ouvindo cresce primeiro, depois aparece. Mas hoje o mundo mudou e é o contrário. Com o novo marketing, se você quer crescer, primeiro apareça em vídeos com posts mais humanizados, porque o perfeito na rede social pode até inspirar, mas o imperfeito, a vulnerabilidade, o bastidor conecta e aproxima muito mais. As pessoas fazem Instagram para ver o que acontece na vida dos outros, para ver aquilo que é mais vida real. Se você só entrar no Instagram para vender o tempo todo e não conectar em nenhum momento, não dá. O outro tópico é servir para ser visto. Para mim, criar conteúdo é isso, é servir, ser útil, ser interessante no Instagram. Você quer aumentar seguidores, mas não dá motivos para as pessoas te seguirem? Você sequer é consistente? É preciso encarar o Instagram como uma parte do seu trabalho, assim como pagar as contas e estar ali para gerar valor para quem está do outro lado. Mas como ter assunto para publicar sempre, ser interessante sempre? É justamente esse o tema da próxima aula, da aula 2. Lá eu vou te mostrar como ter ideias de posts que chamam atenção. Não perca essa aula, aliás, não perca nenhuma. O próximo tópico do 80-20 é falar e mostrar os seus diferenciais. Tempos atrás eu contei duas histórias no Instagram que viralizaram. Uma era de um pão de mel. Talvez você até tenha visto essa história. Acontece que eu fui pagar a conta em uma cafeteria e no caixa tinha um pacote de pão de mel artesanal. E o dono estava do lado. E quando ele viu que eu perguntei para a mulher que estava no caixa o que era aquilo, e ela só disse, pão de mel, ele logo chegou e foi falando que era a esposa dele quem fazia, que o produto era crocante por fora, recheado por dentro, que tinha Nutella, que era para eu me imaginar tomando um cafezinho no fim da tarde com aquilo. E dessa forma, ele logo me convenceu a levar, porque ele se dedicou a explicar sobre. Diferente da atendente, que só disse, é um pão de mel qualquer, né? O mesmo aconteceu em outra ocasião, quando eu estava em dúvida entre comprar ou não uma sandália de mais de R$600. E a vendedora, ao mostrar que a sandália poderia ser usada de duas formas diferentes, como sandália, como mule, me convenceu a tomar a decisão. Eu até postei um reel sobre isso. E esse Reels alcançou milhões de pessoas. Esses dois exemplos são só para te falar sobre como, quando a gente gera conteúdo sobre o produto, sobre o serviço na rede social, eu consigo convencer muito mais do que o cliente. Não é só a foto e o preço, é muito além e eu tenho mais chance de vender. Eu sempre digo que um baú ele pode ter inúmeros tesouros, mas ninguém saberá se esse baú não for aberto. Portanto, abra todos os dias o seu baú. Gere seu conteúdo mostrando as maravilhas do seu produto ou serviço. Próximo tópico crucial para ter resultado é tráfego. Desde o princípio do marketing se falava dos 4 P's do marketing, que é preço, praça, produto e promoção. Produto de qualidade, preço condizente com o público. Promoção é a divulgação, não quer dizer desconto. E praça é o local, o ponto comercial. Uma loja em um bairro distante tem menos tráfego, portanto menos fluxo de pessoas. E é mais difícil de vender por lá. A praça não está adequada. A vantagem da internet é que todo mundo hoje tem chance de ter um escritório, uma empresa, uma clínica em uma rua
muito movimentada. Porém, para fazer tráfego, fluxo de pessoas para essa rua, a gente precisa ou gerar muito conteúdo interessante, que vai ter um bom alcance orgânico, ou pagar para o Facebook e Instagram com o tráfego pago, os patrocinados. Mas isso é assunto da aula 3, uma aula super estratégica para quem quer realmente subir de nível. Porque se a gente pegar hoje as pequenas empresas do país, por exemplo, que são maioria, ainda pouquíssimas são as que investem em anúncios como deveriam. Então só aí nós já temos uma grande oportunidade para você que já se diferencia, que já gera conteúdo, mas ainda não investe em anúncio ou investe de qualquer jeito. Então não perca a aula 3. Em algum lugar aqui nesse site, na descrição do vídeo, tem toda a programação da semana com horários para você marcar na sua agenda. Calma, até parece que a aula já foi entregue aqui. Não, esses tópicos foram só para você sentir como eu falo de jeito prático, sem enrolação, e como muitas luzinhas vão se acender durante esse evento. Eu sei que você está aqui porque você quer chegar muito longe. Você talvez hoje até se sinta no topo em algum aspecto da sua vida. Afinal, parando para analisar, era tudo que você sonhava, empreender, ter um negócio que já está tendo algum sucesso ou resultado, ter o que você tem hoje, ter um negócio faturando o que você fatura, ter a sua liberdade financeira. É como aquela trend que teve tempos atrás no Instagram, falando, fui tomar um café comigo mesma de alguns anos atrás, e aí eu contei quantas coisas legais eu fiz. É muito importante a gente relembrar onde a gente já chegou, quão longe a gente já chegou. Mas a gente não pode deixar o nosso sucesso atual, o nosso pequeno sucesso, se tornar inimigo do nosso próximo sucesso e do nosso futuro sucesso. É como chegar no topo da montanha e quando chegar no topo, você olhar lá de cima para frente, para o horizonte, e descobrir que lá na frente, mais longe, tem montanhas e topos ainda maiores, que lá de baixo antes você não via. E aí você tem duas escolhas. A primeira é ficar estagnado onde você está, no topo da primeira montanha, que já é muito legal. E a segunda escolha é descer da montanha onde você está, para então poder subir uma montanha ainda maior. Não existe uma ponte que liga uma montanha à outra. É preciso descer para depois subir. E descer, às vezes, vamos combinar, é chato. Às vezes é doloroso, às vezes é trabalhoso. Por quê? Porque lá embaixo tem um vale. O vale, segundo a geografia, é uma depressão entre duas montanhas. Essa descida e essa nova subida é o momento de ter que fazer coisas que não são tão simples no começo. Ter que aprender coisas novas, gastar um tempo que às vezes você não tem estudando para você poder então fazer coisas diferentes, economizar tempo lá na frente. A gente não pode confundir gratidão com acomodação. Uma coisa é eu estar bem com o que eu conquistei, grata. Outra coisa é eu me acomodar e parar de querer mais. A ambição é importante para você, caro empreendedor. E a sua atitude determina a sua altitude, o quão alto você vai chegar. Ter atitude é se movimentar. Coincidência isso ou não, marketing no inglês quer dizer justamente isso, mercado em movimento. Marketing. O movimento está fraco? Se movimente, crie uma ação diferente, mude algo de lugar, seja um móvel, seja uma vitrine, uma peça de decoração, mude algo na sua bio do Instagram, dê lugar ao novo. Eu sempre falo que o movimento é inimigo do desânimo. Sabe aqueles dias em que você tá tipo, ai, tô desanimada, tô cansada, tô até pensando em desistir, não dou conta de tudo. Muda alguma coisa. Você vai ver como as coisas mudam e novos ares chegam também. E por mais que pareça desafiador criar conteúdo, aprender anúncios, construir uma marca valorizada, acredite, você dá conta. Mas entenda, dar conta muitas vezes é fazer do jeito que dá. E não fazer perfeito, de acordo com as suas altíssimas expectativas. Nós devemos voar alto, mas com o pé no chão. Você vai dar conta muitos dias do jeito que dá, mas vai dar conta sim. Essa poderia ser até a hashtag dessa aula. Hashtag eu dou conta. Coloca aqui nos comentários. Hashtag eu dou conta. Você dá conta do jeito que der, mas você dá. Vai dar certo. E, enfim, lá da outra montanha eu te garanto, a vista vai ser ainda mais bonita. O topo ele cansa, mas ele compensa. Acredite, com todas essas minhas alunas que me conheceram exatamente um curso gratuito como esse, que você está tendo a oportunidade de participar, foi assim. Eu não vou te ensinar a ganhar dinheiro dormindo. É trabalho. E trabalhar dá sim trabalho, mas a diferença é que eu não quero que você trabalhe mais, mas sim que você trabalhe melhor. Essas minhas alunas tiveram vergonha, medo de aparecer, mas elas acreditaram quando eu falava que quanto mais vergonha você passar, mais dinheiro você vai fazer. E quando eu dizia, ou você perde a vergonha ou vai perder muitas oportunidades. E o resultado veio. A Fran, por exemplo, trabalha com gastronomia e vendeu o dobro trabalhando de casa, perto das filhas, como ela sempre sonhou. A Anne tem uma agência de babás, pediu dinheiro emprestado para a mãe para investir na minha formação de marketing, em Grene, e vendeu 10 vezes mais.
A Michelle tem uma loja de eletrônicos em uma cidade pequena do interior e mais que dobrou o faturamento, chegando a vender mais de R$100 mil em um único mês. E é assim com vários e vários alunos da área da estética, arquitetura, saúde, de todos os nichos possíveis e muito mais, profissionais autônomos, profissionais liberais, comércios, prestadores de serviço. Isso prova o quanto o sucesso vem muito mais fácil com acesso. Não existe sucesso sem acesso. Anota isso. Acesso a conhecimento, acesso a ideias, acesso a pessoas que já percorreram o caminho que você pretende percorrer. Eu te digo isso porque comigo também foi assim. Eu venho de uma cidade pequena, de 13 mil habitantes, família de comerciantes. E lá na minha adolescência, quando eu tinha 17 anos, eu ganhei uma bolsa de estudos em um programa do Rotary Internacional. Eu morei um ano na Turquia, um intercâmbio em casa de famílias locais. E quando eu voltei de lá, eu decidi que eu não iria seguir os passos dos meus pais com o comércio que eles tinham na época. Que eu iria fazer o que eu amava. E eu fui para uma cidade maior, fazer faculdade de jornalismo. Comecei também administração em paralelo. E nesse meio tempo, fazendo as duas faculdades, eu abri com uma colega de faculdade uma empresa. Essa empresa era um programa de TV que fazia o que os influenciadores fazem hoje na internet. Basicamente, nós íamos até lojas, restaurantes, clínicas e buscávamos o que tinha lá de interessante, o que tinha de conteúdo para mostrar nessas empresas. Um dos maiores aprendizados dessa época foi entender e ver conteúdo em tudo. E também entender o poder da internet. Porque pensa só, quando nós íamos fazer as vendas do programa, nós agendávamos antes com os empresários. Em um dia nós conseguimos no máximo passar assim em 8 empresas. Levávamos muito chá de cadeira, inclusive. O empresário saía por trás, na porta dos fundos, deixava a gente lá esperando, plantada mesmo, já tendo agendado horário. E hoje você inicia uma live, como eu faço muitas vezes, de manhã cedinho, 10 da noite, e consegue falar, sei lá, com 10 pessoas pelo menos ao mesmo tempo e ainda acha pouco. Um horário que em alguns anos atrás ninguém toparia uma reunião de trabalho. Você pode apresentar teu trabalho na live para esse tanto de gente ao mesmo tempo de uma só vez. Isso te faz poupar tempo. E isso te faz escalar as suas atividades. E ainda tem gente que acha ruim, porque ó céus, ó vida, ó azar, só tinham 10 pessoas assistindo. 10 pessoas é muita gente, coloca isso na tua cabeça. 10 pessoas são muitas pessoas. 10 pessoas juntas em uma loja, por exemplo, é muita gente para atender. Mas o programa era muito bonito, muito legal, mas não deu certo como a gente esperava. A minha primeira tentativa de empreender fracassou de certa forma, porque eu não tinha acesso aos caminhos e estratégias que eu tenho hoje. Fui trabalhar em CLT, em um grupo que parecia um sonho estar lá como assessora de imprensa, exceto pelo salário, depois que eu descobri quanto era. Meus pais tinham que acabar me sustentando, até que um dia minha mãe me deu um ultimato e falou: desse jeito não dá. Você morou fora do país, teve grandes oportunidades, teve a oportunidade de entrar em 2 faculdades e ganhar menos que um frentista do posto de combustível. Meus pais tinham um posto de combustível naquele tempo. Um frentista que não desmereceu a profissão, mas nem tinha concluído o ensino médio. E aí ela me convidou a voltar a morar com eles. E eu voltei. Voltei com um sentimento de fracasso muito grande, confesso, de ter que olhar nos olhos das pessoas que eu mais amava para dizer: não dei conta, eu não dei certo. Eu tive as oportunidades, mas eu não soube, talvez, aproveitá-las. E aí eu fui trabalhar abrindo a loja de conveniência da minha família todos os dias às 6 da manhã para, no início, servir café e pastel. Alguns clientes chegavam lá e olhavam com desdém, eu lembro. Peraí, mas você não era a pessoa que morou fora do país? Não é a jornalista formada? Como assim? Até que um dia um cliente ali no balcão da conveniência me disse: mas você fez comunicação, não é? Eu preciso de um cartão de visitas. Por acaso você não faz? Lembra aqueles cartões de visita que você imprimia na gráfica e toda vez que uma empresa inaugurar, a primeira coisa que fazia, a primeira estratégia de marketing era o cartão de visita? Pois é, eu ganhei muito dinheiro com isso. E aquela foi uma grande virada para mim, porque eu não tinha ideia de como fazia um cartão de visitas. Mas eu simplesmente disse sim. Eu faço. Dizem que empreendedor é aquele que pula do avião e só depois descobre como abre o paraquedas, pois foi exatamente o que eu fiz. O empreendedor também é aquele que começa com 2 Cs, a cara e a coragem. Bem, eu não sei com você, mas comigo foi assim. E ali, me dividindo entre a conveniência, os clientes que eu fui pegando por fora, eu fui fazendo trabalhos de design, propagandas de rádio, criação de logo, identidade e até campanha política. Comecei a prestar serviço para grandes indústrias do setor de confecção, do setor moveleiro, para clínicas que tinham unidades em várias cidades, provedores de internet. E aí eu entendi que além da cara e da coragem, eu precisava de um terceiro C.
o conhecimento. Quando eu busquei mais conhecimento para aplicar em mim, no meu negócio e para os clientes que eu estava atendendo também, eu comecei a ver a minha agenda lotar completamente. Tive oportunidades topíssimas, como a de implantar o setor de marketing em uma grande empresa, com mais de 300 colaboradores. E assim, nessa e outras empresas de vários tamanhos e setores, grandes, pequenas, que vendem produto físico, prestadores de serviços, eu fui construindo a minha história. Comecei a ser chamada para palestrar em eventos de empresas, faculdades, associações comerciais, Sebrae, cooperativas. Realizei sonhos com o fruto do meu trabalho, como saltar de paraquedas em Dubai, conhecer a Disney, levar a minha mãe para uma missa com o Papa no Vaticano, na Itália, até que eu decidi que não dava para guardar só para mim e meus clientes tudo que eu havia descoberto. E nessa jornada, atendendo empresas e trazendo resultados reais para eles, eu comecei a perceber que a maioria dos negócios não tinham resultado com marketing porque complicavam demais as coisas. Iam pelo caminho mais difícil, mais demorado, mais trabalhoso, e não precisava ser assim. O marketing, apesar de ser importante demais para que o empreendedor não se envolva, ele pode ser simples para não sobrecarregar esse empreendedor. Então eu transformei tudo que eu passei anos aplicando com clientes de vários nichos em um método, em um curso que já chegou a mais de 30 países em mais de 200 segmentos. E aí mais realizações vieram e hoje eu tenho um negócio que fatura alguns milhões de reais por ano. Eu brinco que o interior venceu, porque a internet tira as fronteiras do nosso negócio e tira os tetos da nossa vida. Talvez o seu teto hoje seja faturar X ou Y, porque é isso que você viu até agora que era possível. Mas será que não dá para ir um pouquinho além? Um tempo atrás eu estive em um parque de sequoias, que são árvores gigantes lá nos Estados Unidos. E algo curioso que eu vi naquele parque é que sequoias podem atingir alturas de prédios de muitos andares. Porém, se elas forem plantadas dentro de casas, pasmem, elas crescerão somente até o teto. Qual é o teto que você precisa tirar da sua vida hoje para poder evoluir, para poder chegar além? Pense agora e anote aí no seu papel que você tem na sua frente. Ou pegue um papel. Qual é o seu objetivo mensurável? Para quando você chegar nesse sucesso, nesse topo, você saber, opa, cheguei. Sim, coloque meta em números, com datas, porque o que não é medido não pode ser melhorado. Coloque no papel, por exemplo, daqui 6 meses eu quero estar com X seguidores, X de faturamento, quero estar fazendo X posts por semana. Escreva 3 objetivos principais e mensuráveis. Se é ganhar tantos mil por mês de lucro, fazer tantos mil de venda só com clientes vindo pela internet, saiba quanto você ganha hoje para saber quanto você precisa evoluir. E já vou logo te avisando, se a tua meta não se assusta, é porque ela está muito abaixo da sua capacidade. Mas entenda, o que diferencia pessoas que têm resultado das que têm muito resultado é que as que têm resultado têm meta. E as que têm muito resultado, além da meta, elas têm método. E método é o que você vai encontrar comigo por aqui. Portanto, saiba onde você quer chegar. Eu costumo dizer que seu corpo nunca vai chegar onde sua mente não for capaz de visitar. Por exemplo, em 2 cenas, como seria a sua vida dos sonhos? Quais seriam as cenas que ilustrariam onde você quer chegar na vida pessoal e na vida profissional? O meu topo se resume a cenas como essa. Uma viagem com minha família, minha filha mais velha, que aos 2 anos já tinha ido 2 vezes ver o Mickey, e meus alunos tendo resultado. Nessas fotos você consegue ver a entrega dos troféus que já fizemos para alunos. Temos troféu de 10 mil reais, de 50 mil reais, o de 100 mil reais de faturamento mensais que nós mandamos para a casa de alunos quando eles atingem esses marcos. Troféus como esse aqui. Quem sabe em breve eu não mando um desses para a sua casa também. Mas por que elefante, Suelen? Tem elefante no cenário aqui também, não tem? Tem elefante no meu pingente, tem elefante na minha tatuagem, mas no fim da aula eu te conto, combinado? O elefante é tão especial aqui na nossa comunidade que esse pingente ele é mega desejado pelos meus alunos, que inclusive se você postar um story assistindo cada uma dessas aulas essa semana, você pode concorrer a um como esse. A divulgação do ganhador será toda noite nos meus stories. Publique um story assistindo cada uma dessas aulas com o maior insight, a maior luzinha que acendeu, e eu vou fazer todos os dias meus stories sorteio de um combo com pingente e livre análise do perfil no Instagram. Que tal? Essas análises a gente vai fazer ainda essa semana por live lá no Instagram. Combinado? Então, escolha uma frase de impacto até o fim da aula, faça seu story, um story bonitão, hein? E não precisa usar GIF nesse story. Se você passou dos 30 anos de idade, eu costumo dizer que GIF deveria ser quase proibido nos stories. Não tem necessidade. Então, faz a foto, o vídeo na vertical, de pé, ocupando toda a tela do celular.
porque esse é o formato de story. Escolhe só um tipo de letra para escrever essa frase, não precisa entortar a letra assim, deixa retinha, coloca a cor dessa letra, uma cor que tenha a ver com a sua marca, cuide do ângulo que vai tirar essa foto também. De repente, quando for tirar a foto do seu computador assistindo a aula da sua televisão, já coloca o teu local de trabalho no fundo, o teu produto aparecendo, pede para alguém fazer essa foto para você, capricha. Além disso, nesse domingo a gente vai ter a última aula com sorteio de vaga para o Ingrene, minha formação de marketing para empreendedores, que abriremos as matrículas na segunda, hein? Que tal você ganhar essa vaga? Te conto mais na aula 3, como faz para concorrer. Então, bora para a parte principal dessa aula, minha gente. Feito toda essa introdução de mentalidade, que é muito importante para a gente alinhar os pontos daqui em diante, eu vou listar agora os erros que te impedem de se destacar no seu mercado. E para começar, entenda, você não precisa ser o maior ou o melhor para todo mundo. Você precisa ser o maior para aquele que se dispuser a ser o seu melhor cliente. Existem clientes que é melhor nem ter, que precisam inclusive ser demitidos. Isso também é posicionamento. É saber para quem eu sou e para quem eu não sou. Esses clientes são aqueles clientes que, mesmo que você mostre seu valor, eles não veem o seu valor. Eles reclamam de tudo, eles dizem que tá caro. Grandes marcas de luxo, como por exemplo a Prada, Gucci, Louis Vuitton, elas não se importam com quem diz que tá caro. Elas simplesmente sabem que essas pessoas não são clientes para elas. Assim como você não deveria se importar com a tia da vizinha da cunhada que diz que você está se achando a blogueira com seus vídeos. Ela simplesmente não é cliente para você. E aqui está o nosso erro número 1. Tocar para a plateia errada. Certa vez fizeram um estudo nos Estados Unidos de um violinista muito famoso que costumava tocar para multidões cobrando valores altos nas suas apresentações, sempre lotadas. Certo dia colocaram ele com uma roupa mais ou menos, tocando no metrô, com um bonezinho ali pedindo moedas. Resultado? Somente algumas poucas moedas. A apresentação era a mesma, mas o público era totalmente outro e a postura dele também era outra, o local era outro. A hora dele no teatro valia muito. E ali, no metrô, passou a valer moedinhas. Ou seja, trabalhe para atrair clientes que reconheçam seu valor, se posicione. Deixe claro para quem você é e para quem você não é em toda a sua comunicação. Mas para isso, cuide também em como você é como cliente. Seja um cliente que paga com gosto o trabalho dos outros, que reconhece o valor dos outros. Quer ter pessoas reconhecendo o seu valor? Reconheça o valor dos outros. Quer cobrar tickets mais altos? Pague tickets, valores mais altos. No dia que eu paguei mais de R$100.000 por ano para acessar conhecimento, mentoria, mastermind, eu tive muito mais coragem de cobrar R$20.000, por exemplo, na minha mentoria. Nunca diga que está caro para ninguém. Diga, olha, não é para mim. E tem mais, se você quer atrair um determinado tipo de cliente, haja como ele. Mostre que você entende do universo dele. Foi isso que a Gil, corretora de imóveis, minha aluna Ingrene lá do Mato Grosso, começou a fazer para se comunicar com os clientes que compram imóveis de alto padrão que ela vende. Ela mudou o posicionamento da marca dela, começou a frequentar outros lugares e hoje é uma grande referência na região que atua. Ela está literalmente no topo do mercado. Olha só o que ela fala. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Tá bom para vocês? Como seria se daqui 3, 4 anos você estivesse faturando no seu negócio 10 vezes mais? Tenho muito orgulho de mostrar para vocês, menina, vou até mostrar. Ó. Eu já tive o meu troféu quando eu fui mãe e decidi que eu não queria mais ser CLT. E foi quando eu decidi ser corretora de imóveis. E hoje eu tenho a minha imobiliária, hoje eu tenho a minha equipe e a minha vida mudou porque eu realmente queria algo diferente. E o seu curso, Sueli, além de ele te ensinar aonde você quer chegar, você ensina aquele passo a passo. Fez alavancar vendas e me posicionar igual eu estou hoje, foi graças ao curso do Ingrene, que a Sueli ela ensina muito. Ele serve para mim? Serve para quem quer se destacar no mundo digital e quem quer empreender e ganhar dinheiro. O Ingrene serve. Então não tenha medo de se desafiar, não tenha medo de chegar onde você quer. Cheguei ao topo, eu cheguei. Quando eu comecei, algumas pessoas falavam, nossa, que blogueirinha, nossa, tá querendo aparecer. Eu nunca me importei com o que as pessoas falavam, nunca. Eu fico muito feliz quando as pessoas chegam para mim e falam assim, Dil, você me inspira. Compre esse Ingrene e fature não 2 mil, não. Fature em 6, 10, 15, 20 mil. Se desafie. Você só vai chegar se você se desafiar. Eu comecei realmente com o Ingrene. E quando eu ganhei
esse pingente, para mim, foi muito gratificante. A Gil ajustou ao marketing e chegou no cliente certo. E uma das coisas que você pode estar errando, por exemplo, se você vende serviços e atrai público errado, é no título dos seus Reels, que não segmentam o público. Por isso, nos meus vídeos, eu sempre coloco no começo do vídeo ou escrito em cima do Reels palavras relacionadas a empreendedorismo, negócio, vendas. Se eu não falar essas palavras e o vídeo chegar a viralizar para um público errado, vão vir pessoas nada a ver para o meu perfil. Se você vende produto, por exemplo, colocar o preço dos produtos na legenda dos posts já é uma forma de segmentar, de fazer o cliente errado ver que, opa, não é para ele. Erro número 2. Não entender que valor é diferente de preço. Anota aí, preço é o que o cliente paga, valor é o que ele leva. E muitas vezes a gente diz, o cliente só quer preço. E muitas vezes a gente fica falando, o cliente só quer preço. Isso talvez seja uma crença limitante nossa, porque nós estamos educando o nosso cliente a só olhar para o preço. Se eu ficar só falando preço o tempo todo, eu vou atrair só quem está atrás de preço. Vai lá ver se o cliente pede desconto na Zara, por exemplo, na Renner, na Riachuelo, na Tokstok. Não, ele não pede. Olha só o caso da Daiane. A Daiane era fisioterapeuta, ela se tornou terapeuta depois, fez o Ingrene, aumentou o faturamento, seguidores e o preço da sua sessão. Inclusive, com isso, aumentou o seu tempo livre. Para quem começou antes do Ingrene com um pouco mais de 2.000 seguidores, bati a meta de 25.000 seguidores. Eu sou fisioterapeuta há 16 anos, até chegar no Theta Healing e me tornar terapeuta sistêmica. Eu sempre tive rede social, mas eu nunca utilizava ela como uma ferramenta de trabalho. Foi quando eu entendi que o meu Instagram era o meu negócio, o jogo virou. Para quem começou antes do Ingrene com um pouco mais de 2.000 seguidores, tinha a meta de 25.000 seguidores. Tenho certeza que sem os conhecimentos que eu apliquei do Ingrene, isso não seria possível. Eu comecei com R$250, fazendo atendimentos individuais. Hoje a minha sessão custa 650. Se preparem para trabalhar menos e ganhar mais, tá? O Ingrene traz todas as ferramentas possíveis para isso. E algumas formas de mostrar o seu valor é, por exemplo, criar primeiro um story em vídeo falando, mostrando o produto, fazendo o cliente se imaginar usando o produto e aí só depois de mostrar esse valor, colocar uma foto do produto com o preço ali nos stories. Já no post do feed, o preço vai no post sim, mas lá no final da legenda, para você ter a oportunidade de descrever antes esse produto, falar sobre ele minimamente. Vende serviço, mostrar a sua autoridade sobre aquilo, falar dos porquês, da complexidade do seu trabalho, de como ele é executado, dos diferenciais, contar uma história de algum caso e depois fazer a chamada para ação, para um agendamento, falando o preço. Outra forma de agregar valor é agregando experiência. As pessoas olham menos para o preço quando são bem atendidas, estão em um local que desperta algum dos 5 sentidos. Esses tempos uma amiga me contou que ela estava atrás de um sofá. Ela foi ver o sofá em uma loja e foi ver o sofá em outra loja. Na primeira loja, ofereceram um café para ela, tinha som ambiente, os móveis estavam ambientados. A pessoa que atendeu explicou detalhadamente sobre o sofá, fez questão que eles experimentassem e etc. Tudo estava contribuindo para que aquele sofá fosse mais incrível. Na outra loja, com o mesmo sofá, no mesmo preço, o sofá estava lá no meio de vários outros sofás, sem ambientação nenhuma, a vendedora não estava com o visual alinhado ao atender, não teve cafezinho, não tinha música tocando na loja, enfim, aquele atendimento foi só focado em falar o preço do produto, a entrega, coisas técnicas e não necessariamente a experiência do sofá, fazer o cliente se imaginar usando aquele sofá na casa dele. E aí ela disse, meu Deus, parecem 2 sofás completamente diferentes, mas é o mesmo, é a mesma marca, é igual, é o mesmo tamanho, mas em uma loja o sofá parece incrível, na outra loja ele parece só mais um sofá. Outro exemplo, outra história. Esses tempos eu fui em uma clínica para fazer procedimentos estéticos, botox. Chegando lá, o lugar era lindo, o sentido da visão, o cheiro do aroma usado lá me remeteu ao cheiro de um hotel que eu fui uma vez, o Fazano, lá em Angra dos Reis, onde eu tive uma ótima experiência e aí despertou o sentido do olfato. E aí me ofereceram um chá numa xícara toda bonita, diferentona, com um biscoito personalizado com o logotipo da clínica. Sentido do paladar, do tato, de pegar aquela peça de porcelana, aquela bandeja bonita. Tava tocando no ambiente uma bossa nova, bem elegante. Parecia que eu tava assim em outro planeta, já que eu tinha saído daquela correria da rua lá fora. E aí veio o sentido da audição. E por último tinha uma TV.
na minha frente, passando vídeos da profissional me explicando sobre os procedimentos, com volume baixinho. Vem novamente a visão e também o gatilho da autoridade acontecendo. A gente vai falar mais desse gatilho na aula 4, hein? E conforme eu fui assistindo a televisão, eu fui entendendo realmente todo o serviço que aquela médica tinha, que a clínica fazia. Então, quando após a consulta a profissional falou o preço para mim, eu já estava preparada para um valor até mais alto. E aí a reação costuma ser pensar ou dizer: nossa, achei que era mais caro. Isso aconteceu também para uma vez que viajamos para a Argentina. Chegando no restaurante, meu irmão logo pediu ao garçom qual era o carro-chefe da casa. O garçom contou toda uma história de um prato que tinha uma receita secreta, de um chefe espanhol, de uma família tradicional. E aí meu irmão, sem ver o preço, não quis pedir o prato de cara, ficou assim receoso. Mas aí ele abriu o cardápio e quando ele identificou o prato lá no cardápio, ele viu o preço, imediatamente ele pensou isso: nossa, achei que era mais caro. Simplesmente pelo fato de o garçom ter demonstrado valor antes e ter aumentado a percepção, assim, de valor do prato. Por que bolsas de luxo, por exemplo, são vendidas por 10, 20, 30 mil reais? Porque não é sobre função apenas do produto, guardar coisas dentro. É sobre a sensação de usar aquele produto, o status da marca, o poder que você sente usando aquele produto. O iPhone também é um exemplo disso. O mesmo acontece com profissionais autônomos, prestadores de serviços que aumentam consideravelmente o valor do seu atendimento. É porque tem quem pague mesmo com o aumento. E olha só, quando a sua agenda está lotada, é um forte indício de que você, prestador de serviço, pode aumentar o seu preço. Se você vende a sua hora para você faturar mais, ou você aumenta o seu preço, ou você contrata mais pessoas para trabalhar para você. Essas são as primeiras formas de escalar um negócio e assim fazer o seu tempo ser multiplicado. Esse valor agregado está também no encantamento. Encantar cliente é se meter onde você não foi chamado, é entregar mais do que o cliente espera. Isso se chama over delivery, a entrega a mais, surpreenda. No Ingrene, depois que as pessoas compram, elas falam: meu Deus, Sueli, o curso é barato demais pelo tanto que entrega. As pessoas dizem: eu já investi em MBA, em faculdade de marketing, já investi 20 mil reais em curso, mentoria, que não entregou o que eu vi no Ingrene. Isso é um clássico sinal de que sim, eu estou entregando mais do que eu prometo. Mas Su, talvez você esteja perguntando: Ingrene funciona para quem vende serviço, produto, faturar mais, faturar o dobro como muitos alunos seus? É possível mesmo em qualquer nicho? Sim, funciona para todos os segmentos, faturar o dobro é possível. Talvez eu não vá dar exemplo aqui para todos os nichos, afinal são mais de 200 nichos que estão assistindo essa aula de repente. Mas quem se dedica, quem aplica, para alguns demoram mais, para outros menos, mas acontece, o resultado vem em menores ou maiores proporções. É o caso da Ivonete, esteticista em Pernambuco. Ela não só faturou 2 vezes mais, ela faturou 10 vezes mais. Antes do Ingrene, eu não sabia vender, eu não sabia nada de marketing, eu não sabia como tocar o meu Instagram, não sabia como me posicionar nas redes sociais. E quando eu conheci a Sueli, comecei fazendo as aulas gratuitas, comprei o curso. Na época, eu lembro, há 1 ano atrás, eu não tinha o dinheiro para comprar. Eu faturava menos de 2 mil reais, pedi dinheiro emprestado ao meu marido para comprar o curso. E eu disse: esse curso vai mudar o meu negócio. E realmente mudou. Gente, comecei a assistir as aulas, comecei a colocar em prática. 2 meses após a compra do curso, colocando em prática ali, o meu faturamento já começou a subir. Saí de 1.000 e pouco, 2.000 para 6.000 e fui para 10, para 16. Hoje eu estou faturando 20 mil por mês. Graças ao Ingrene, graças à Sueli. A Sueli é luz. Então o curso do Ingrene vale muito a pena. Eu sempre sonhava em receber o elefante da sorte e hoje eu recebi aqui o meu. Estou muito feliz. Quero continuar com o curso porque eu quero subir novas montanhas. Ela atingiu um faturamento expressivo e ganhou o troféu. Além do troféu, a gente tem aqui na empresa o pingente de elefante, que geralmente os primeiros matriculados de cada turma Ingrene ganham. Inclusive, você já sabe, as matrículas abrem segunda. E o pingente é uma forma de nós encantarmos, de irmos além, de nos metermos onde não fomos chamados. Afinal, o que tem a ver uma empresa de treinamento de marketing presentear clientes com uma joia? Nós queremos encantar, agregar valor e criar esse efeito de comunidade. É muito legal que as pessoas se reconhecem pelo elefante. Eu tenho alunas que contam que já foram atender clientes usando o elefante e geraram identificação. Nossa, você é aluno da Sueli também, eu sigo ela e tudo mais. Isso é muito legal, você gera aquele efeito de tribo, de pertencimento de seus clientes, que aí você passa para um novo nível, não somente ter clientes, mas de ter fãs da sua marca. Que tal você criar aí um símbolo do seu negócio?
que vai ser o seu elefante, para você talvez presentear os clientes com algo que eles gostem. E aí eles sintam que estão fazendo parte de um grande grupo. Erro número 3, ser 8 ou 80. É quando você no Instagram, no marketing, é muito perfeccionista ou muito desleixado. Então larga a mão do 8 ou 80. Você acha que tem que ser tudo impecável, chique, combinando, harmonioso, sem defeitos. E aí o que acontece? Você parece intocável, distante dos clientes, distante dos seus seguidores. Ou então você acaba perdendo o timing, o tempo das coisas, se cobrando excessivamente para estar tudo perfeito. Perfeito não existe. Perfeição é ilusão. Nós somos seres em evolução. O que era perfeito para você hoje, daqui um dia você já evoluiu, aquele perfeito já não é mais tão perfeito assim. Eu sempre digo que feito é melhor que perfeito e que você deve começar do jeito que você dá. Igual aquela trend. Primeiro você começa, depois você melhora. Começa com as condições que você tem e vai aperfeiçoando no caminho. Porém, todavia, entretanto, feito não quer dizer feio. E o desleixo é justamente o descuido total com o visual. É importante sim você estar todo. Isso é se arrumar todo dia de acordo com a vida que você quer e não com a vida que você tem. Aparecer nos stories bem arrumada, não sempre. Claro que não precisa ser sempre, até porque a vida real conecta, como eu já falei. Mas em boa parte das vezes sim, quando você vai atender um cliente, sim. Porque o empoderamento, ele vem de fora para dentro também. E não só de dentro para fora, não é só a mentalidade. É quando eu me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo, eu me sinto pronta. Essa é a palavra. Pronta, preparado para o que der e vier. Não basta ser uma boa profissional, você precisa parecer ser boa também. Não basta ser uma boa empresa, precisa parecer ser uma boa empresa. Quanta gente que você já conheceu e de cara você já fez um raio-x da pessoa pensando: eita, que mulher poderosa, que mulher inteligente, que mulher rica, que mulher alto astral, que homem alto astral, meu Deus, como eu quero ser como ela, como eu quero ser como ele, como eu o admiro. E outras que você olhou e pensou: ixi, que mulher, coitadinha, nossa, essa mulher não se cuida, que mulher antipática, que não abre um sorriso. Isso é marketing pessoal também. E eu vou te falar, as pessoas não costumam comprar de gente coitadinha. As pessoas, elas gostam de comprar de pessoas que exalam poder, que exalam entusiasmo. Como a sua marca é assim? As pessoas olham para você e para o seu negócio e pensam a mesma coisa. Nossa, que loja interessante, que loja chique, deve ter roupa boa. Nossa, que clínica bonita. Nossa, deve ser bom ser atendido lá. Isso vale para qualquer nicho. Eu dou exemplo para esses nichos porque eles têm mais quantidade, mas é adaptável para todos os segmentos. São poucos segundos que nós temos para as pessoas olharem para a gente e ter uma percepção de nós. Construir uma imagem, se é caro, se é barato, se a gente peca nesses primeiros segundos, desconstruir isso não é uma tarefa tão simples. Quem fez isso lá no interior do Sergipe foi a cerimonialista de casamento Ingrid. Ela entrou para o Ingrene, mudou a forma com que ela se apresenta e várias outras coisas no marketing, e o resultado veio. A Ingrid recebeu inclusive o nosso troféu de elefante de R$10.000 por mês. Quem é de fora começou a ver a menina do interior como referência. Então hoje, pessoas da capital olham para mim e dizem: não, Ingrid, você é uma referência. Eu tive mais sossego, porque agora eu tenho evento sempre. Então, assim, de 6 eventos por ano, hoje eu tenho 23. Uau! Dá muito mais que o dobro. 4 vezes mais vendas após o Ingrene. Eu comecei a executar. Tudo que essa mulher mandava, eu fazia. Então, assim, já pega essa dica de milhões. Tudo que a Su está falando aqui, apliquem, porque vocês não vão se arrepender. Resuma o Ingrene em uma palavra para mim. É difícil, mas eu posso falar em abundância, mentalidade nova, sabe? Realmente você transformou a minha mente e hoje eu sei que eu sou merecedora de tudo isso aqui. E é só o começo, tá? Porque eu cheguei no topo de uma montanha. Eu tô indo para outra. Espero você, como aluna, assim como a Ingrid se tornou um tempo atrás e engrenou, ela tem nosso troféu também, maravilhosa. Daí, que lindo. E essa história de primeiras impressões no Instagram, isso acontece já na bio do Instagram e nos últimos posts feitos, que são os responsáveis por passar essa primeira impressão. Inclusive, quero te propor algo aqui. Tira um print da sua bio do Instagram agora e guarda esse print. E aí, depois de aplicar as orientações que eu vou te passar hoje, na próxima aula, tire outro print. E manda no direct depois pra gente ver as diferenças desse antes e desse depois. Eu não consigo ver tudo, mas a minha equipe vai olhar e nós queremos te parabenizar
por essas mudanças. E pelo amor de Deus, começando já as orientações para a bio do Instagram. Aqueles perfis do Instagram que tem no arroba número, por exemplo, Nina Rita 12345. Não tem coisa mais horrível. Não use números ou mais que um underline ou mais que um ponto no arroba do Instagram. Se você vende a sua imagem, um profissional autônomo, dentista, arquiteto, terapeuta, psicóloga, usa o teu nome. Por exemplo, eu uso o meu, Suelen Varmlin. Se é empresa, usa o nome da empresa, mas tenta ser o mais simples e objetivo possível, o mais fácil de ser pesquisado. Se o seu arroba é como o meu arroba, Suelen Varmlin, aí no seu nome, que é aquela parte que aparece em negrito ali no Instagram, use algo diferente para você ser encontrado pelas pessoas. Por exemplo, no meu caso, eu uso marketing para empresas, porque se alguém esquecer meu nome e for procurar por marketing, me encontra. O nome e o arroba são as principais formas de você ser encontrado na busca no Instagram, até mesmo no Google. E aí vem a foto profissional, que também é muito importante. Se você usar a sua imagem, o seu nome, usa a sua foto no Instagram. Uma foto sozinha, sozinho, sem marido, filho, papagaio, periquito junto. Essa foto só você. De preferência até uma foto profissional, bem centralizada, olhando para a câmera, sem óculos, sem sobrar muito para cima, muito para baixo, do pescoço aqui para cima. E essa foto dá para fazer até com inteligência artificial. Dá uma olhada nesses exemplos de fotos de alunos nossos que fizeram as fotos deles com inteligência artificial. Agora, se você for empresa e for usar a logo, usa só a logo. Não precisa ter telefone na imagem, ter fundos demais que acabam confundindo, menos é mais. E aí escreva na bio de forma clara o que você vende, para quem você vende. Coloque algum marco envolvendo seu negócio, anos de mercado, número de clientes atendidos e faça uma chamada para clicarem no link. Outra orientação é fixar posts interessantes no seu perfil. Pode reparar que no meu Instagram tem alguns posts com ícone de alfinete, os 3 primeiros posts lá de cima. Ou são posts mais antigos, que estão fixados estrategicamente por terem mensagens importantes para quem chega agora, ou é uma campanha que está rolando nesse momento. Você pode colocar uma foto da sua fachada, enfim, coisas importantes sobre o seu negócio. Isso também faz parte da sua construção de marca, porque é a primeira impressão que as pessoas têm quando chegam ali. Erro número 4, rolar feed sem objetivo. Esse é o maior ladrão de tempo que existe. Você diz que não tem tempo, mas passa horas vendo besteira no Instagram. Fofoca, notícias baixo astral, vida alheia. Se você começasse a entrar no Instagram com o objetivo de buscar ideias para produzir o seu conteúdo, você iria assumir uma posição de se colocar no palco e não como mero espectador, mera plateia. A partir de hoje, sempre que você for rolar o feed, vá com essa intenção. Ao parar em algum post que chama atenção, pensar: como eu posso adaptar? Como eu posso fazer a engenharia reversa desse post? A inteligência artificial também pode ajudar nisso. Você pode escrever para ela algum post que gostou e pedir para ela reformular com outro contexto, outros exemplos. Nossos alunos em Grêmio usam muito, inclusive a Nina, nossa inteligência artificial marqueteira do curso, para isso. Olha só o que os alunos falam sobre a Nina, eles amam. Gente do céu, a Nina é surreal, ela dá cada ideia que você nem imagina, ela ajeita, substitui por algo que for melhor, ela é muito top. Quero compartilhar com vocês, estou muito feliz, fiz minha primeira venda com os stories que a Nina me passou para fazer. Outro, a Nina nos orienta até mesmo como usar o Canva, topíssima. Mais um, não vivo mais sem a Nina, não perco muito tempo tirando ideias da cabeça para ações de vendas, para roteiros de vídeo. Eu penso em alguma ideia e logo já faço tudo com o IA e peço para estruturar para mim. Isso é vida. Portanto, se você está aí dizendo: ai, mas Suelen não deu exemplo para o meu nicho, fique tranquilo, você se tornando meu aluno, você vai poder colocar qualquer ideia para a Nina e pedir para ela adaptar para o seu nicho, para você. Ela será sua assistente virtual 24 horas por dia e vai te fazer poupar muito tempo. Amanhã eu te mostro na prática como que isso funcionaria, combinado? Estar no Ingrene vai te fazer se tornar um verdadeiro estrategista do seu negócio, como é hoje com a Maiara. A Maiara foi uma das minhas primeiras alunas em Grêmio. Ela tem um escritório de contabilidade digital no Rio Grande do Sul e passou também a ser mentora de contadores, tendo hoje um curso online para profissionais da área. E dá para dizer, Maiara, que lá do início, quando você comprou a Grêmio para hoje, você se tornou muito mais uma referência na sua área? Nossa! Dá para dizer que você chegou a faturar o dobro do que você faturava? Nossa, mais! Muito mais, né? Muito mais. Dá para dizer que hoje você tem facilidade para chamar a atenção dos clientes? Com certeza. Nossa, se não fosse assim, todo esse nosso engajamento que a gente faz realmente para chamar a atenção, a gente não teria crescido tanto. Então hoje, né, o nosso escritório, ele cresceu demais, desde que a gente começou a trabalhar marketing.
E hoje o escritório tem clientes do Brasil todo. Ai, será? Gente, vocês não estão inventando a roda, né? A Suelen já fala disso há anos. Eu sou prova viva. Tantas alunas que ela tem, né, que já são prova viva de que o negócio dá certo. Então, você não tá fazendo algo no escuro, você não tá fazendo algo que, eu não sei se vai dar resultado. Óbvio que vai dar, né? Óbvio que vai dar. Então, se você quer se destacar, se você quer crescer, assim como eu cresci, assim como tantos alunos já cresceram, né? Não tenha medo de aplicar o que a Suelen fala, de colocar o rostinho aí, aparecer, né? Aparecer e crescer, e não ter medo de crescer. Vamos para o erro número 5. O erro número 5 é fazer um marketing frio. Digamos que você está com um carro estacionado e de repente vê um flyer no retrovisor cheio de ofertas. A chance de você pegar esse panfleto e jogar fora sem ler são grandes. Sim, a gente gosta de oferta, mas é uma coisa que não conecta muito. Agora, se você vê um bilhetinho escrito à mão, você vai parar para ler, eu aposto. Por exemplo, olhando aqui na tela, quais desses posts chamam mais atenção? Quais desses posts será que tem mais curtida, convertem mais? Provavelmente você está me respondendo que é o post com menos informações, o post com mais cara de feito agora. Veja o exemplo da Cibele. A Cibele é lá de Minas Gerais, tem uma loja de imóveis há muitos anos. Depois que ela começou a humanizar mais o perfil da loja, além de ter resultados expressivos de vendas, ela abriu sua segunda unidade e está feliz da vida. Ai, emocionada, né? Passa um filme na cabeça aqui. Hoje estou muito feliz e realizando um sonho também. A gente teve um caimento de vendas e aquilo não estava legal. Graças a Deus, nós temos superado as nossas metas. A gente tem superado o volume de vendas, mas em maio agora nós tivemos uma venda, assim, extraordinária, graças a Deus. Isso tudo eu aprendi no Engrene, que foi, assim, realmente um diferencial para esse início. Eu ainda quero chegar muito longe. E eu já tinha comprado também outros cursos de marketing que, assim, não cheguei nem a concluir, porque não diziam. E o que eu gostei muito é que é uma forma prática, vai direto ao ponto, não tem muita enrolação. Tá vendo só? Pense sempre seu Instagram, portanto, como algo mais parecido com um bilhete escrito à mão. E se o medo é das críticas, pensa o seguinte, a gente só transborda aquilo que nós temos dentro da gente. É como diz, inclusive, na Bíblia, a boca fala o que o coração está cheio. Quando você entende que os inimigos das pessoas são elas mesmas e que quando alguém ofende o outro é porque a ofensa é o que de melhor essa pessoa tem para dar, as coisas mudam. Não dá para você aceitar críticas de quem não chegou onde você quer chegar. É engraçado, mas os mesmos motivos que levam alguém a te amar são os mesmos que levam outra pessoa a te colocar hater, a te odiar, a falar mal de você. Quanto mais fãs você tiver, mais críticos você terá. Se você quer criar a sua tribo de fãs na internet, ter a sua comunidade, ser líder de um grupo qualquer, sempre haverão os dois lados. Aceite. Para trazer essa humanização sem necessariamente aparecer a sua cara ali nos stories todo dia, um jeito simples é parar de usar aquelas artes prontas, sabe? De bom dia, com uma foto de um café que você pegou na internet, faça um bom dia, uma frase genérica, e você criar o seu bom dia mostrando o que você está vendo, seja você abrindo a porta da sua loja, seja o seu café da manhã, algo nesse sentido. Não deu tempo de fazer story de manhã, já começar o dia ali, aquele alto astral? Faça apenas um único story no dia, bem estratégico, divulgando alguma ação, colocando algum link, pedindo para as pessoas mandarem alguma palavra no direct. Os primeiros que mandarem essa palavra vão receber um presente, um desconto, um voucher. Essa técnica é capaz de dobrar as visualizações dos seus stories. Faça isso ainda essa semana, com uma foto de fundo e algo escrito em cima. E depois me conta se aumentou ou não o seu alcance. Topa o desafio? E por falar em posts mais informais, use mais posts no feed também que foram feitos nos stories ou com cara de que foram feitos nos stories. Como funciona isso? Uma foto ou uma cor da sua marca de fundo e uma das fontes do próprio story ali. Isso tem funcionado muito melhor do que as artes muito elaboradas feitas no Canva. O Canva é um aplicativo, um site mega famoso para criar suas artes. Inclusive, eu ensino como usar no Engrene. Mas é que essa coisa mais informal funciona muito mais. Eu tenho feito muito isso. Além de ser rápido de fazer, o impacto é muito bom. Eu até criei um modelo no Canva que imita o estilo de escrita dos stories. Simples, prático, sem muita edição,
edição. Inclusive, os nossos alunos ganham acesso a esses modelos para só editar dentro do curso. É muito mais fácil de produzir e um segredo. De tempos em tempos, eu readapto trocando a imagem ou título e vira outro conteúdo. Assim, eu poupo muito tempo. Quem vende serviços e cria posts ensinando algo pode fazer muito isso. Replicar e reciclar conteúdos. Já para lojas, comércio, produto físico que tem estoque, não dá para copiar e colar o mesmo conteúdo, mas dá para otimizar, por exemplo, fazendo várias fotos e vídeos no mesmo dia. Assim você se arruma uma vez, se prepara uma vez e agenda esses conteúdos para vários dias, sobrando tempo nos outros dias da semana para você se envolver em outras funções. Além disso, algo que conecta muito são momentos em que você conta a sua vida pessoal, alguns fatos e abre o teu coração sem coisas mega produzidas. Eu lembro uma vez que eu estava viajando muito a trabalho e fui buscar a minha filha na casa dos meus pais após vários dias de viagem. Eu postei uma foto chorando no carro, com uma reflexão sobre escolhas, sobre viajar porque eu queria e não porque eu precisava, porque eu vi um caminhão na minha frente e estava escrito uma frase do tipo, não é pressa, é saudade. E aí eu lembro que veio uma chuva de comentários, porque as pessoas se viram naquela situação. Não era sobre mim, era sobre elas. Mas claro, isso é bom dosar. Se eu postar uma foto chorando na hora que o BO aconteceu, eu assusto o público. Então, publica depois que você já tem a solução, já tem a lição, já tem a reflexão sobre. O novo marketing, ele pede sim mais posts com vida real, mais cara de feito agora. Isso aproxima, mostra para os seus seguidores que você é gente como a gente. Se tem algo que funciona muito na construção da sua marca, é você trazer esse equilíbrio. Entre os momentos em que você se mostra igual à audiência, você se iguala à audiência, você olha para a audiência através dos seus conteúdos, é como se você falasse, viu? Eu sou como você, eu sei que você tá passando, eu também tenho meus perrengues, eu também tenho meus momentos engraçados, meus BOs, e em alguns momentos você coloca um pouquinho acima deles, para dizer, olha como eu tenho resultado, olha como eu sou bom, olha como eu entendo disso, eu sei o que você tá passando. Então, é aquele misto entre vulnerabilidade e autoridade. Eu não posso estar tão em cima da audiência que eles me vejam como inalcançável e comecem até a sentir ranço de mim, mas eu também não posso ser só amiguinho, falar de igual para igual, porque aí eles não me veem como grande. Eu preciso que em alguns momentos as pessoas olhem para mim e percebam que elas são como eu. Isso gera conexão. A conexão é quando alguém olha para você e fala assim, essa pessoa é como eu. E quando eu gero inspiração, é quando alguém olha para mim e fala assim, essa pessoa tem algo que eu quero ter, essa pessoa é algo que eu quero ser, essa pessoa faz algo que eu quero fazer. E assim eu me inspiro. Então o tempo todo, ao mostrar a sua vida pessoal no Instagram, é importante que você, ora, conecte, ora, inspire. 6. O erro número 6 é achar que inovar é reinventar a roda todo dia. Não. Para construir uma marca lembrada, como a Coca-Cola, por exemplo, você vai precisar usar da repetição. Repita cores, músicas, frases, histórias. A Coca-Cola repete há muitos anos a cor vermelha, repete há muitos anos a frase abra a felicidade. E, por exemplo, de quem você lembra ouvir a frase ô louco meu? Faustão, não é? De quem você lembra quando eu falo sobre ter uma pinta na perna? Angélica. De quem você lembra quando eu falo de chapéu de frutas na cabeça? Carmen Miranda. Precisou ver essas marcas, essas pessoas para lembrar delas? Não. Não precisou. Esse é o poder da repetição. Essas marcas conseguem ser lembradas mesmo quando não são vistas. Esse é o poder de ter símbolos, frases, músicas, jargões, estilos, cores e repetir sempre, ser fiel a essas simbologias. Por exemplo, eu uso roupas de várias cores, de vários modelos, mas o blazer e o laranja já são as minhas marcas registradas. Então essa primeira aula eu fiz questão de fazer de laranja e de blazer. Provavelmente nas outras aulas você vai ver outras cores aqui, mas eu ainda trago os objetos dourados, os acessórios dourados, tem o laranja no cenário de fundo de alguma forma, porque isso frisa, isso é uma repetição. Se você assistir meus stories, você vai ver em algum momento eu usar músicas repetidas, usar lá um pagode do erga sua cabeça, mete o pé e vai na fé, e etc, que são elementos que eu já associei à minha marca. E aí o que acontece? As pessoas veem esses símbolos, esses objetos, escutam essas coisas em outros ambientes e lembram de mim também. Aqui acontece até mesmo as pessoas viajarem para fora do país, ver um elefante e lembrar de mim. É o poder de ser lembrado sem ser visto. E o mais importante é fazer isso sendo você mesmo, sendo autêntico, colocando sua essência em jogo, o seu jeito. Não é para você se vestir igual a todo mundo, não é usando cor neutra porque te falaram que é mais chique, se isso não tem nada a ver com você, nem passando a usar batom vermelho se não faz o teu estilo porque te falaram que isso passa a autoridade.
Ou então passar a mostrar coisas que você nem gosta só para impressionar, isso não vai te trazer resultado. O marketing de resultado tem muito a ver com isso, com o santo bater. Se você está me assistindo até agora e vai assistir aula 2, aula 3, aula 4, vai comprar Ingrene, é porque o santo bateu, você foi com a minha cara. Ah, eu gostei da Suelen, fui com a cara da Suelen. E agora, prepara, cara empreendedor, que eu quero trazer um exercício para você, vou mostrar aqui no meu computador, para você usar a inteligência artificial para te ajudar a pensar nos elementos de repetição da sua marca. Emojis, músicas e etc. Para ser muito mais fácil, muito mais rápido, poupar muito tempo seu pensando em tudo isso. Eu vou abrir aqui a nossa inteligência artificial do Ingrene para isso no meu computador. Você pode usar outra inteligência artificial também, mas a do Ingrene, ela é maravilhosa. Então, tô aqui com a Nina aberta. Você pode usar a nossa inteligência artificial Ingrene. Quando você for aluno, não pode usar alguma outra inteligência artificial por enquanto, mas ela já foi treinada pelo curso, isso é muito legal. E aqui eu vou dizer para ela, haja como uma profissional de marketing. Eu já colei o texto, mas você pode escrever do zero um texto parecido com esse também, tá? Haja como uma profissional de marketing. Meu negócio é uma empresa, vou colocar aqui da área da beleza. Eu defendo a beleza natural e que todas as mulheres são lindas. Meu público são mulheres acima dos 40. Uso muito a cor salmão e verde. Costumo falar sobre tirar tempo para se cuidar, se priorizar. Analise empresas do meu segmento e me ajude a pensar como me diferenciar. Então, repara que aqui eu fui preenchendo os XXX com coisas que são do meu dia a dia, da minha empresa, né? Coisas que eu acredito. Analise empresas do meu segmento e me ajude a pensar em como diferenciar. Estou em busca de elementos para usar na minha construção de marca. Me sugira 3 emojis para que eu possa usar e repetir sempre. Você vai usar os emojis no WhatsApp, no Instagram. Músicas, gosto do estilo MPB, mas pode ser outros também. Que eu posso usar nos meus stories e repetir sempre. 2 fontes que eu posso usar nas artes do Canva e repetir sempre. 3 jargões que eu posso usar e repetir sempre. 3 frases que eu posso usar na minha comunicação e repetir sempre. Uma forma de chamar meus seguidores para reforçar o senso de comunidade. E algum outro item, elemento visual, comportamento repetitivo que seria interessante eu trazer de repetição para a minha imagem pessoal. Vou colocar assim, ó, um outro elemento visual elegante. Beleza, vou mandar para ela para ver quais as sugestões dela. Então ela vai trabalhar para mim, isso vai fazer eu poupar muito tempo pensando em diversas questões. Talvez eu não utilize as ideias dela exatamente, mas eu posso utilizar as ideias dela para me inspirar e aperfeiçoar isso e trabalhar junto. Então ela colocou aqui emojis. Esse aqui para se conectar com a beleza natural e bem-estar, o brilho para destacar pequenas belezas e brilhos do dia a dia, ou a meditação ali para promover a ideia de autocuidado, músicas. Não é fácil, da Marisa Monte, Velha Infância, Mais Ninguém, da Banda do Mar, não conheço a música, vou pesquisar para ver se a letra faz sentido depois. As fontes do Canva, os jargões, beleza que floresce, tempo para mim, gostei dessa, tempo para mim, pode virar uma repetição sempre, né? A fulana tirou um tempo para ela, eu tirei um tempo para mim. Ame sua idade, sua imagem. Frases, a beleza vive em cada traço da sua história, seu melhor tempo é agora, autocuidado é um ato de amor. Uma forma de chamar os clientes, queridas musas, achei legal também. Elementos visuais, criar um mood board mensal nas suas redes, destacando dicas, inspirações de hábitos de autocuidado. Legal, vamos lá, eu posso falar para ela assim, Nina, não gostei das músicas e do elemento de comportamento. Queria algo para colocar no meu visual, meus looks ou cenário. Vamos ver o que ela vai dizer. Então você pode conversar com a inteligência artificial e dar feedback para ela. Olha, não gostei, gostei, continua assim, melhora isso, aperfeiçoa aquilo. E aqui ela já deu outras sugestões de música. Trem Azul, do Milton Nascimento, Água de Sandy Júnior. Falou, olha, para eu usar lenços de seda, legal. Elementos naturais, introduzir plantas no cenário e etc. Bacana, já melhorou. Então a gente pode usar a inteligência artificial também para nos ajudar a construir a nossa marca e ter os nossos elementos de repetição. Portanto, meus caros, é loucura a gente dizer que não tem tempo se hoje você pode fazer algo em minutos, que antes demoraria horas ou dias. Pagar uma conta, por exemplo, uma multa de estacionamento que seja, hoje se faz tudo por aplicativo. Eu lembro quando no meu intercâmbio, eu viajei para a Europa em 2007 e eu levei mapas impressos na mochila, pois a gente não tinha internet no celular.
Hoje você tem aplicativo para tudo. Gravar e editar um vídeo capaz de alcançar milhares de pessoas é uma dessas coisas. Pense, antes para um vídeo ter milhares de pessoas alcançadas, ele teria que ir para televisão, depois de uma equipe enorme de filmagem ter feito aquela produção. Pedir ideias para inteligência artificial, para uma ação criativa ou promocional é outra coisa rápida de fazer. Para você ter uma ideia, eu até crio histórias lúdicas e educativas para contar para minha filha antes de ela dormir, envolvendo os personagens favoritos dela, que a inteligência artificial escreve para mim na hora. Ou seja, se a gente começar a pensar mais estrategicamente, conhecer as possibilidades, nosso tempo pode ser multiplicado e muito. E agora, seguindo a conversa sobre os elementos de repetição, olha só que exemplo legal. A Fran é uma aluna em Grene que tem uma loja de roupas que se chama Baú de Paris. Baú é o sobrenome dela. Paris é porque a mãe fazia compras de produtos no Paraguai para vender e elas falavam que era Paris-Guai, brincando. Os clientes, para combinar com todo o conceito, elas chamavam de tesouros. São os tesouros do baú. Um case de quem se tornou influenciadora do negócio e consegue ter uma marca lembrada em toda a região dela. E a gente começou a crescer. Crescer e crescer e crescer. Hoje a gente fatura em 6 meses o que a gente faturava um ano. Então, mais que dobrou, né? E a gente só tem a agradecer a você por ter apresentado um mundo digital que funciona. 7. Não captar dados dos clientes. Marcas fortes no mercado têm dados sobre os clientes para poder acertar mais nas ações. Marcas fortes também vendem para seus clientes mais de uma vez, ou seja, elas têm WhatsApp para poder mandar uma novidade. Elas sabem quando é aniversário dos clientes para mandar algo, para estreitar esses relacionamentos com os clientes. Então comece a ter e-mail, aniversário, WhatsApp dos seus clientes se você ainda não fez, fazer esses cadastros. Digamos que você vende bolos. Se você sabe o aniversário do seu cliente, o aniversário dos filhos, o aniversário do marido, você pode chamar nos dias que antecedem essa data para lembrá-los de fazer a encomenda. Às vezes eles estão somente procrastinando essa comemoração ou estão sem tempo, que nem lembraram. Se você tem WhatsApp, você pode também chamá-los para vender de novo, como por exemplo, olha, eu tô com uma sobremesa diferente para esse final de semana, vou fazer uma entrega no seu bairro, eu consigo te entregar. Afinal, é mais fácil vender para quem já te conhece. Se você já tem e-mail, você pode disparar um e-mail para todos com alguma oferta, ou então usar dessa lista de e-mail lá no gerenciador de anúncios do Meta, do Facebook, do Instagram, para fazer remarketing para esse público, ou então criar um público de pessoas parecidas com ele. Mas isso de remarketing, anúncios, a gente fala mais na aula 3, combinado? E de vender de novo o mesmo cliente, etc., a gente fala mais na aula 4, que é de estratégias para você faturar o dobro, então não perde nenhuma. E erro número 8, ser mão de vaca. Eu não sei se você usa essa expressão aí na sua região. Quando alguém é mão fechada para investir dinheiro. E marketing deve ser encarado como investimento e não gasto. Tem muita empresa que assim que a coisa aperta, corta o marketing. Só que o marketing hoje é a principal porta de entrada para os clientes. Então ele não deveria ser cortado e muito menos em um momento de aperto. Inclusive, anota uma coisa, lucro não deve ser o fim do investimento, mas o início do próximo. A mentalidade de empreendedor e empresário que quer crescer é de estar sempre reinvestindo no negócio. Se você não está investindo em duas coisas no seu negócio, cedo ou tarde, você vai ficar para trás. O marketing hoje pede que você faça investimento em tráfego e conhecimento. Por quê? O conhecimento semeia na sua mente e o tráfego, os anúncios, semeiam na mente do seu cliente. Você já sabe que tudo que cresce precisa ser plantado e semeado um dia. Por isso essa analogia. Tráfego, eu quero vender mais, eu quero trazer mais gente para me conhecer, para passar na frente da minha empresa. Seja com um anúncio patrocinado, um turbinado no Instagram, um influenciador ou com mídias tradicionais como outdoor, rádio, porque sim, dependendo do público, cidades menores, se feito do jeito certo, as mídias tradicionais funcionam bem. E conhecimento, porque não existe sucesso sem acesso. Eu quero te contar a história agora da Karine. A Karine, ela vem de uma família que empreendeu por muitos anos no setor de decorações, de sofás. Aos 20 e poucos anos, ela decidiu que queria ter a própria loja dela, em um padrão mais alto. Ela abriu 2 lojas em cidades pequenas. E ela já fazia um marketing legal, ela já estava bem, ela já investia em anúncios, só que ela fazia isso só pelo botão turbinar. Quando ela conheceu o método Ingrene, o faturamento dela passou a dobrar a partir dali. Isso falando de uma empresa que já faturava bem. E hoje ela chega próximo a 1 milhão de faturamento todos os meses. Escuta só a Karine. Por isso que toda vez que eu encontrei, eu não conhecia, né, tua família, eu disse, eu quero falar para todas vocês que vocês merecem estar perto da Suelen. Porque, não sei explicar, tem coisas que o dinheiro não paga, né? E essa gratidão de ter chegado a lugares que eu não cheguei, de ter faturado valores que eu não tinha faturado, não tem preço. Inspiradora.
Você merece mais. E eu te digo, muitas vezes, até mais importante do que o que aprender, é com quem eu vou aprender. O seu caminho pode ser muito mais curto se você investir em aprender com quem já chegou onde você quer chegar ou que já ajudou pessoas como você a chegarem onde você quer chegar. A gente nunca sabe tudo. E eu preciso te falar, se gratuitamente comigo já acenderam algumas luzes por aí, imagina no pago. Coloca aí nos comentários da aula, #imagina no pago. Se você assistir e aplicar, o resultado vem, não tenho dúvidas. Independente do nível que você esteja hoje, um negócio mais avançado, já entende de marketing, ou um negócio mais iniciante, uma eu presa. Olha só o caso da Marcela. A Marcela trabalhou anos em uma grande TV em São Paulo. Ou seja, ela já tinha uma experiência legal em comunicação. Vídeos, provas de que o ensino funciona para quem está começando, mas funciona também para quem já é mais maduro nesse sentido. Mesmo assim, ela fez o Ingrene, acabou largando a CLT, começou a empreender e está realizada. A vida inteira eu trabalhei como CLT. Depois que eu conheci a Suelen, foi acendendo aquilo dentro de mim até que eu tomei coragem e pedi demissão de um emprego fixo, que eu tinha um salário que eu considerava muito bom, para vir de vez para o barco do empreendedorismo. 8 meses depois eu fechei 4 vezes o valor desse salário, meu mês de agosto foi 4 vezes esse valor, graças ao ensinamento da Suelen. E o Ingrene Seu Marketing foi um divisor para mim. Eu honro muito a vida da Suelen, a vida de todo o time, porque realmente, para mim, foi transformador. O sonho que eu realizei depois que eu conheci a Suelen foi ter mais tempo para a minha família. E isso não tem dinheiro que pague. Hoje eu acordo com calma a minha filha, eu preparo ela para ir para a escola, eu estou mais presente na minha família. Eu fico emocionada em falar isso, porque quando a gente prioriza a nossa família, quando a gente vive o nosso sonho, quando a gente coloca a nossa energia naquilo, não tem como não dar certo, não tem como não prosperar, não tem como não engrenar. Erro número 9, não ser fã do seu negócio. Quando eu estava na faculdade, eu participei da seleção daquele programa que tinha na Record, aquele reality show Aprendiz. Eu cheguei na semifinal com 80 finalistas entre mais de 100 mil inscritos inicialmente. Eu acabei não sendo selecionada por motivos que eu te conto em outro momento, mas aquilo me despertou muito para entender mais sobre o mundo dos negócios. Um ano antes, no último episódio do programa Aprendiz, 2 participantes disputavam o prêmio de R$1 milhão e um salário de um valor considerável em uma grande empresa de publicidade. Na sala de reuniões, e eu lembro que eu assisti aquele episódio várias vezes, Roberto Justus pediu que elas ajudassem na decisão por quem ele contrataria ou demitiria. Ele pediu então que cada uma falasse das qualidades da sua concorrente, convencendo-a a contratá-la. As 2 estranharam o pedido, mas fizeram. Começaram a trocar elogios. Olha, Roberto, acho que você deveria contratar a fulana porque ela é muito mais criativa do que eu. Não, acho que você deve contratar a ciclana porque ela é mais organizada, ela entende melhor de processo do que eu. Enfim, feito isso, o apresentador deu as palavras finais dizendo que se dependesse dessa atitude, nenhuma delas seria contratada, pois a primeira premissa do marketing das vendas é nunca venda aquilo que você não compraria. Congruência é um dos pilares que deve nortear todo profissional. Portanto, acredite no que você está vendendo para que você possa influenciar na internet, no Instagram de verdade. Se você vende produtos estéticos, por exemplo, mostre você usando os produtos, sendo fã. Se trabalha com arquitetura, mostre que você se importa com a sua casa, que ela é bonita, bem cuidada, que a decoração tá legal, por mais simples que ela seja. Se você vende roupa, ande bem vestida, como uma grande embaixadora, influenciadora da sua marca, da sua loja. Você precisa ser um apaixonado, uma apaixonada pelo seu negócio. Assim como uma boa dona de casa, sabe? Que pega aquele bombril, uma esponja de aço, vai lá dar brilho para as panelas antigas, vai lá acender aquelas panelas. Você precisa recuperar o brilho que talvez seu negócio tenha perdido em algum momento. Se reapaixonar por ele. O que talvez você já fez no passado pelo seu negócio, que você precisa fazer de novo. O que você deixou de fazer. Já ouviu a história do dono da fábrica de balas? Certa vez, o dono de uma fábrica de balas chamou a equipe para uma reunião. Ele queria reduzir custos. Decidiu, então, que iriam tirar ingredientes da bala que pareciam não fazer muita diferença. Tiraram primeiro um corante, depois o açúcar, depois um outro componente ali, mudaram o formato. Mais tarde, trocaram a embalagem por algo mais simples também. Um tempo depois, tendo perdido uma grande fatia de mercado, o dono ali, cabisbaixo, foi arrumar as gavetas do escritório dele. Quando ele abriu uma gaveta, ele viu no fundo da gaveta uma bala, sabe lá desde quando estava ali aquela bala. Ele abriu aquela bala, colocou na boca e se surpreendeu com o sabor. Que bala boa, disse ele.
Para a surpresa dele, era uma bala da sua própria fábrica, antes daqueles inúmeros cortes insignificantes. Naquele momento, ele entendeu que o que ele deixou de fazer estava sendo muito relevante. Minha pergunta para você refletir é: o que você deixou de fazer ultimamente? Quais ingredientes você tirou da sua bala? O que é que você precisa reaprender, talvez? Às vezes é aquela coisa de parar de acreditar, de ficar pensando: ai, mas hoje em dia todo mundo já faz conteúdo. Ai, mas live não dá muito resultado. Ai, mas ninguém aguenta mais ver vídeos no Instagram. Será mesmo? Se fosse isso, não teriam milhares de empreendedores tendo muito resultado fazendo e usando essas e outras estratégias de marketing. Então acredite no seu marketing, acredite no seu negócio. Erro número 10. Chegou a hora de falarmos finalmente agora do elefante. O erro número 10 é ser um elefante de circo. Você não vai construir uma marca forte, marcante, relevante se você for um elefante de circo. E o que é ser um elefante de circo? É um elefante que, quando é criança, é amarrado no circo preso por uma corrente pequenininha. E ele vai crescendo, ficando pesado, forte, não se dá conta que com apenas um passo à frente ele pode arrebentar aquela corrente. Ele está preso, no fundo, não é pela corrente, mas é por achar que sempre foi assim, e assim vai continuar sendo. Por achar que o destino dele é ficar sempre ali. É a crença que ele tem de que ele é pequeno, que ele não é capaz, que ele não dá conta, ele não se vê grande. É igual você que pensa às vezes: eu nasci pobre, vou morrer pobre. Ou que o dinheiro não traz felicidade. Ou que dinheiro não dá em árvore. Ou que tudo que vem fácil vai fácil. A crença de que isso não é pra mim. Eu sei que você, empreendedor, tem várias crenças que estão te amarrando, como se você fosse um elefante de circo. E aí você se vê pequeno quando na real você já é grandioso. Aplique na sua vida o finja até se tornar. Quer ser grande? Já comece a ter atitudes de empreendedores grandes. Para fazer um marketing rumo ao topo, um marketing de ascensão, você vai precisar se ver grande. Você sabe por que o elefante, por exemplo, o maior animal da selva, não é o rei da selva? Porque ele duvida da força dele. Porque ele não tem a atitude, a postura do leão. Se tamanho fosse documento, o elefante seria o rei da selva. Mas quem tá lá é o leão pela postura, pela autoconfiança. Porém, o elefante é sim considerado um animal sagrado em várias culturas. Símbolo da sabedoria, mas muitas vezes ele não assume esse papel dele. Ele vai só se liberar do circo quando o circo pegar fogo. E aí ele vai se obrigar a arrebentar aquela corrente e fugir. E quando ele começar a correr, ele vai se tocar que era somente ter dado um passo à frente. Meu Deus do céu, quanto tempo perdido. Pergunto para você, cara empreendedora, cara empreendedor, por que não dar um passo à frente e fazer acontecer? Esse passo à frente pode ser tomar uma decisão essa semana, executar alguma coisa que eu falei, mudar algum detalhe na sua jornada, começar a produzir um conteúdo mais interessante no Instagram, que é o assunto da nossa próxima aula, da aula 2. Começar a investir em anúncios, que é o tema da nossa aula 3. Começar a usar ações estratégicas, que eu vou falar na aula de domingo, a aula 4, a mais topíssima de todas, que será ao vivo. Outro passo à frente pode ser tomar a decisão de investir no seu negócio e se engrenar. E quer saber uma das maneiras de identificar se tem alguma crença que te limita? Se você tem alguma corrente amarrando seus pés, feche teu olho e pensa no seguinte: se agora você tivesse mais de, sei lá, 500 mil reais sobrando na sua conta, imagine-se com esse valor. E agora responda para você mesmo: o que de pior poderia acontecer? Talvez você iria ter responsabilidade demais? Talvez você tivesse medo de perder tudo ou de ter que dividir com as pessoas? Talvez você teria medo de que seus amigos e familiares se afastassem de você por isso, por você estar diferente demais deles? Se algum sentimento ruim vier, pode ter certeza que tem alguma crença te travando, te limitando. E é por isso que você não tem consistência ao postar, é por isso que você ainda não criou símbolos para sua marca, é por isso que você não tem paciência ou diz que não tem tempo para estudar marketing, é por isso que você não investe em anúncios patrocinados. Até mesmo a sensação de que você nunca tem tempo para fazer as coisas, ser produtivo, pode ser porque você está associando a ficar muitas horas por dia trabalhando. E quando você trabalha mais inteligente, você pode tranquilamente trabalhar menos horas e ter o mesmo ou mais resultado. Eu também tinha a crença, por exemplo, de que o dinheiro só poderia vir se fosse sofrido, suado, fruto de muita dor e horas de trabalho. Porque esse foi o modelo de trabalho que eu vi funcionando a vida toda, com meus pais, com meus avós, na roça, no comércio. O fato de trabalhar em casa, no ar-condicionado, me deixava frustrada e com um sentimento até mesmo de culpa, fazendo-me sentir muitas vezes uma impostora, como se eu nunca estivesse sendo boa o suficiente. Não sei se alguém já se sentiu assim. E o resultado disso é muitas vezes a gente começar a procrastinar. A procrastinação é fuga. Eu tô fugindo do que necessariamente? Do resultado.
Se eu faço o que tem que ser feito e o resultado vem, eu vou provar para mim mesma que eu estava errada antes. Quando eu achava que dinheiro que vem fácil, vai fácil. Por quê? Porque agora tá vindo fácil, não quer dizer que vai embora fácil? Não. Eu quero provar para mim mesma que as minhas crenças estavam certas muitas vezes. Então eu pergunto para você, do que você está fugindo? Porque a procrastinação é fuga e a procrastinação também é a birra do adulto. Mas adulto não deveria fazer birra. Quem faz birra é criança. Adulto deve fazer conta. E a conta é, se eu fizer o que eu tenho que fazer, as minhas chances de ter resultado aumentam ou diminuem? Se aumentam, só faça, nem questione. Por exemplo, qual a lógica de eu ainda não estar investindo em tráfego pago, tema da aula 3, se isso pode fazer com que uma ferramenta fique trabalhando para mim e de forma mais automática, trazendo clientes em potencial? Qual a lógica de eu não estar testando usar a IA com medo disso, se isso vai me fazer economizar tempo? Qual a lógica de eu ficar dizendo que não tenho tempo, sendo que hoje consigo fazer em minutos coisas que antes demandavam horas? Qual a lógica de eu não parar para estudar marketing, que vai me demandar algumas horas, para depois eu poder fazer certas coisas muito mais rápido e ganhar tempo também? Deixa eu te perguntar, se você engrenar o seu negócio tanto quanto você deseja e fizer muito dinheiro, tiver no seu topo, diferente de quem da sua família você será? Muitos me respondem, de todos, Suelen. Pois é, e no fundo a gente não quer ser a ovelha negra da família, não é mesmo? Mas entenda, a melhor maneira de honrar quem veio antes é dando certo na vida. Nós somos o maior projeto da vida dos nossos pais. E a melhor forma de agradecer isso é vivendo nossas vidas com intensidade, no trabalho, nas conquistas, de se ver grande. E isso tem relação também com os ambientes onde você está. Eu sempre uso essa frase nas minhas palestras. Fracasso é se encolher para se encaixar em ambientes pequenos demais para você. Pare de se diminuir para se igualar a amigos, a pessoas do convívio que não chegaram onde você quer chegar. Se você for luz, se você se acender, você vai iluminar mais gente e não apagá-los. Não tenha medo de brilhar. E é isso que o elefante faz aqui. Ele nos lembra de nos vermos grandes, assim como somos. Ele nos lembra de nos vermos grandes. E se você quer concorrer a esse elefante, o pingente, ao meu livro Apareça e Cresça, a uma análise do seu perfil no Instagram que eu farei ainda essa semana, publique algum print assistindo a nossas aulas, um vídeo seu falando sobre as aulas, vale qualquer tipo de story com alguma das frases favoritas, pode ser o topo cansa, mais compensa, pode ser servir para ser visto e por aí vai. Temos sorteio todos os dias da semana lá nos meus stories. E lembrando que a aula 2 e a aula 3 serão liberadas nos próximos dias. Confira em algum lugar aqui da tela a data e o horário exatos e anote na sua agenda para você não perder. Na aula 2 nós vamos falar sobre conteúdo, vou te mostrar na prática como usar inteligência artificial para criar conteúdo. E na aula 3 sobre tráfego pago. E no domingo nós teremos o quarto e mais topíssimo encontro, esse ao vivo no YouTube, para que aí na segunda-feira nós possamos abrir as matrículas em Engrene, minha formação de marketing para empreendedores. E nessa aula de domingo eu vou sortear uma vaga para o Engrene. Então mais um motivo para você não perder nada. Fique de olho no grupo de WhatsApp que tudo estará sendo informado lá. E agora me conta aqui nos comentários, cara empreendedora, qual luz acendeu nessa aula? Sucesso para você, fique com Deus e bora rumo ao topo. Tchau, tchau.